Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Já estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, sempre. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, olha como o tempo passa, né? Hoje fazemos memória também a São Paulo Miki, seus companheiros. São Paulo, nascido no Japão em meados do século XVI, jovem sacerdote jesuíta. Eles foram martirizados, mesmo diante de tanto sofrimento, não deixaram que a fé em Cristo fosse apagada. E hoje partilharemos o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo do 1 ao 13. Por isso já pedimos a intercessão do Espírito Santo para que possa abrir a nossa mente, o nosso coração para as palavras desse santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que algum dos seus discípulos comia o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradução que vós transmiti. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus, nesse evangelho, ele chama a atenção, dos fariseus e alguns doutores da lei sobre a atitude deles, a respeito das suas abusivas tradições em relação às leis da época, onde eles se prendem e se preocupem com detalhes tão pequenos, agindo de forma mesquinha e até egoísta, deixando de viver a verdadeira caridade, o amor fraterno, o respeito a Deus, ou seja, os seus corações estavam muito longe do Senhor. E com isso esvaziando cada vez mais a palavra de Deus. Por isso que Jesus menciona uma lei inventada por eles na época que chamavam Corbã. Essa lei determinava que o filho poderia deixar de cuidar dos seus pais, do seu pai, da sua mãe financeiramente,
para pagar o dízimo no templo. Isso é totalmente contrário às coisas de Deus, à palavra de Deus. Como podemos, gente, louvar, cantar, rezar se não cuidamos dos nossos pais, se não praticamos a caridade, o perdão, a compaixão, se não cuidamos dos nossos doentes, dos nossos idosos, irmãos que precisam de nós? A palavra de Deus é baseada no amor, principalmente fraterno, na justiça, no perdão. O culto que agrada a Deus não é dos fariseus, e sim de um coração sincero, e sim de um coração humilde, que procura a conversão a cada dia, respeitando uns aos outros, sem deixar levar por atitudes mesquinhas que nos levam para longe das coisas do Senhor. Portanto, amados, que possamos honrar, a Deus com o nosso coração, com atitudes e ações que nos deixam próximos da sua palavra, próximos do seu evangelho. E a exemplo hoje, de São Paulo Mique e seus companheiros, que mantenhamos viva a nossa fé como expressão de amor e caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma abençoada semana a todos e continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.